What's up, niggers? My name is Michael, and this is the course Inglês Sem Balela. We are going to learn today phrasal verbs, but before we get started, I want you to know a little bit about me. As I've said, my name is Michael, I'm 27 years old, I'm originally from São Paulo, Brazil. Sou brasileiro doido. And I've been living and studying New York for over than 2 years. So I'm practicing different methods of learning English. In Brazil, I got a bachelor's degree in marketing and a master's degree in business administration. So here we are going to learn how to memorize and learn different phrasal verbs. Em português, os verbos frasais, né? Vamos começar. Bom, traduzindo aqui o que eu falei, gente, isso aqui é o curso Inglês Sem Balela que eu criei. É uma forma diferente de aprender inglês, não é? Forma mais prática, vamos assim dizer. Essa primeira aula aqui vai ser sobre verbos frasais, que é uma coisa muito comum no inglês, né? E muito usado nos Estados Unidos especialmente, né? Então vamos começar. Bom, a definição do verbo frasal, ele é a junção de um verbo junto com um advérbio ou uma preposição em inglês. E quando eles colocados juntos, se eu coloco um verbo junto com uma preposição, ele troca completamente o significado do verbo original. Por exemplo, o verbo em inglês put é colocar. Agora, se eu coloco o advérbio de lugar, que seria o down, put down, troca o significado de colocar para insultar. Então, put down, together, junto, né? Put down, ele tem como significado insultar. Eu vou dar alguns exemplos nas próximas telas. E o mesmo verbo, ele pode ter a junção como advérbio ou mesmo a preposição, né? Por exemplo, o verbo check, check out e check in. São duas diferentes coisas, entendeu? Que a gente vai explicar nas próximas telas usando outros exemplos, não necessariamente apenas o verbo check. Vamos lá. Aqui está a lista dos verbos que a gente vai aprender nessa aula de hoje, de phrasal verbs. Vamos chamar verbos frasais, né, em português. Check out, keep up, run out and let down. Vamos lá. Então, o primeiro verbo é o check out. O significado dele é look carefully, investigate. É como você confirmar, investigar o que é a coisa. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui da palavra em inglês, da frase em inglês. We surely have the best offers on the market. Check our website out. I'm sorry. So we should have the best offers on the market. Check our website out. Então é tipo, põe a bandeirinha do Brasil aí. Então, a tradução dessa palavra seria: nós certamente temos as melhores ofertas do mercado. Confira o nosso website. Então, nesse contexto, o verbo check out, ele tem como significado confira. Entendeu? É aquele convite para o cara entrar no seu website. Check out our website. Ou você pode falar check our website out. Entendeu? Como a gente pode usar um diferente contexto e muda um pouquinho o significado. Por exemplo, aqui, I had asked to my teacher to check my say out before she started the class. Então aqui eu estou falando, põe a bandeira do Brasil aí de novo. Brasil, Brasil. Tradução então é: eu pedi para a professora analisar a minha redação
antes de ela começar a aula. Então, o checkout here, ele tem como analisar. Antes a gente tinha como um convite para o cara entrar no site, no exemplo anterior, né? Seria confira. Aqui ele já tem como analisar, investigar, né? Analisar minha redação. Então a gente aprendeu duas formas de aplicar o verbo checkout. E também é o checkout do hotel. Quando você vai sair do hotel, você faz o check-in quando você entra e o check-out quando você sai do hotel, certo? Então, como a gente pode usar para memorizar esse verbo? Porque a gente aprende um phrasal verb e é um pouco complicado memorizar todos eles, né? Eu aplico um método que para mim funciona muito bem e acredito que para vocês vai funcionar. O que que é? É a junção de imagens. Por exemplo, para a palavra check eu tenho uma imagem, para a palavra out eu tenho outra imagem. Então, eu ponho elas juntas, aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, check. Eu uso geralmente um símbolo como esse, né, na minha mental para memorizar. Então ele simboliza o check para mim, pessoalmente. E a box, eu uso a box aberta, né, uma caixa aberta, para simbolizar o out. Então eu junto check out, eu coloco os dois together. Eu crio essa imagem mental na minha cabeça, entendeu? Para memorizar o verbo. Aí eu coloco uma lupa para esse verbo, para dar aquele investigate, né, investigar. Uma lupa representa investigar. Então eu tenho esse phrasal verb memorizado, esse verbo frasal memorizado, né? Você pode usar diferentes símbolos, você pode criar seus próprios símbolos. É um exercício que requer esforço. Não é tão fácil criar um símbolo para uma palavra em inglês. Você tem que ter uma associação, que tudo vai depender do seu repertório, né? Do que você tem imagens associadas na sua mente, né? Vamos aprender outros verbos e outros exemplos, né, de memorização. Aqui, outro verbo que é bastante usado, esse mais no mundo corporativo, keep up. Mundo corporativo e acadêmico, que o significado dele é você manter um resultado no mesmo padrão. Continue at the same rate. Por exemplo, vamos usar esse exemplo em inglês. If you keep those results up, you'll get into a great college. Get into significa entrar, né? Então a gente tem dois frasal verbos. Get into verbo frasal também. Também é um frasal verbo. Bandeira do Brasil. Brasil, ziu, ziu. O significado vai ser: se você manter esses resultados, você entrará em uma excelente faculdade. Faltou um A aqui, me desculpa, foi como eu digito, às vezes não teve uma autocorreção, né? Teve uma autocorreção na digitação. Então, o que é? O keep up é manter no mesmo padrão, no mesmo nível de resultado. Vamos usar, esse foi um exemplo acadêmico, né? If you keep those results up, you get into a great college. Agora vamos usar um exemplo um pouco mais corporativo. Esse verbo é bem corporativo. Keeping great profit results is the biggest challenge for any manager. Aqui a gente está falando de manter bons resultados de lucro. É o maior desafio para administradores. Bandeira do Brasil, vamos ver a tradução. Manter ótimos resultados de lucro é o maior desafio para qualquer gerente. So, keeping great profit results. Aqui a gente está usando no começo da frase, então ele é um gerúndio em inglês que a gente fala, né? Por isso que tem esse ing, o ing no final. Mas isso a gente posso explicar sobre gerúndios em inglês numa próxima oportunidade, né? Uma próxima aula.
mas ele é o frasal verbo. Keep up, mesmo significado é manter bons resultados, manter no mesmo rate, né? Agora vamos ver como criar as imagens mentais, né? Para memorizar. Keep up. Eu particularmente gosto de usar o keep. Quem lembra do Keep Walking, Johnny Walker, os comerciais da Johnny Walker? Então, para mim, o símbolo do keep é esse cara andando, né? Hum, o up eu assimilei já ao contexto do significado desse frasal verbo, o gráfico, né? Aí eu coloco ele andando no topo do gráfico, na minha cabeça eu coloco essa imagem. Então, se eu escutar alguém falar keep up, eu vou ter essa imagem, então eu vou saber o significado do verbo frasal, entendeu? E se você escuta, ou você mesmo usa o verbo, você vai ter essa imagem mental. Se eu falo o verbo keep up, me vem essa imagem, entendeu? Aí você pode criar a sua, como eu falei antes. Então, eles dois combinados, eu sei que é continuar no mesmo padrão de resultado. Então, o Shard com o Johnny Walker. Vamos para o próximo verbo. Run out. Run out é bastante usado também. Significa que acabou. Você não tem nada, né? Acabou. Vou explicar usando o exemplo que vai ficar mais claro. Since we ran out of shampoo, I had to wash my hair with soap. Bandeira do Brasil. É tetra! É tetra, né? Vamos lá. Porque nós não temos mais shampoo, eu tive que lavar o meu cabelo com sabonete. Esse é o significado dessa palavra. Aqui é interessante que a gente tem o advérbio de lugar, que é ao, e aqui a gente tem a preposição of, ou seja, pode ter os dois combinados no frasal verbo. O verbo em si, run, na forma de passado, né? O out, que é preposição de lugar, e o of, que é preposition. Eles sempre vão estar together. Since we ran out of shampoo, I had to wash my hair with soap. Então, o significado é: porque nós não temos mais shampoo, eu tive que lavar o meu cabelo com sabonete. Vai memorizando aí, gente. Eu quero que vocês me dêem feedback depois para saber se eu estou falando rápido, se estou falando devagar, se eu estou falando mal, se estou falando. É importante ouvir de vocês aí. Vamos aqui no. Outro exemplo. The waitress told me they ran out of orange, therefore I had to order a pineapple juice. Significado em português: Brasil. Brasil. A garçonete me falou que acabou a laranja. Consequentemente, eu tive que pedir um suco de abacaxi, porque não tinha mais laranja. Então, aqui o significado é o mesmo, acabou, né? Não tem mais. Notem que aqui a gente vai ter de novo a mesma forma que eu usei passado novamente, só para ter como exemplo, né? Pode ser presente e futuro, doesn't matter, não faz diferença. A gente tem o advérbio e a preposição junto com o verbo. O verbo run é correr, né? Ele sozinho. E aqui ele muda para acabou, muda completamente o significado. Vamos aqui no próximo slide, é como eu memorizaria, ó, difícil, hein? Memorizaria esse verbo na minha cabeça. Out, como eu mostrei no exemplo anterior, é a caixa para mim, né? Então eu já tenho essa imagem, a palavra out para mim ela já é simbolizada a caixa aberta. O run, posso usar duas pessoas na minha cabeça. O run pode ser o Papaléguas ou esse cara aqui. Yusambo. Aqui simbolizo ele como corredor, né? O maior corredor. Para quem não conhece ele, é o atleta mais rápido do mundo, o jamaicano Usain Bolt. Então eu junto essas duas imagens na minha cabeça quando
se trata do verbo frasal run out. Claro que para assimilar bem o significado eu coloco um pote de shampoo vazio. Lembra aquele exemplo lá? We run out of shampoo. Não tem mais shampoo. Então, eu sei que o significado é have none left. Não tem, acabou. Então, olha bem essa imagem, você pode criar a sua. Então, se você falar para mim run out, eu vou ter essa imagem aí. Use a bolt, uma caixa, ele apontando para um shampoo, pote de shampoo. É difícil você memorizar muitos verbos frasais sem usar esse método, assim, de assimilar imagens. É uma lista muito extensa. Então, é muito difícil você memorizar todos sem criar um método, sem seguir um método. Esse não é um método que eu criei, claro, de associação de imagens. Não, de modo algum. É um método que eu achei que seria aplicável para aprender verbos frasais. E de fato é aplicável. Você consegue memorizar inúmeros verbos, criando as imagens mentais, né? Let down é o nosso próximo verbo. O significado, isso você escuta muito em música, né? Don't Let Me Down, uma música recente, não lembro qual artista, mas Não Me Desaponte, né? Don't Let Me Down. O significado do let down é desapontar, né? Então vou usar aqui um exemplo. Be on time tomorrow, please, don't let me down. Então entre o verbo e o advérbio eu coloco o sujeito, né? Que seria eu, seria desapontado. Please don't let me down. Vamos traduzir em português. Seja pontual amanhã. Por favor, não me desaponte. Por favor, don't let me down. Esse significado ele pode ser mais lembrado por conta das músicas, né? Tem muita música que fala isso, muito filme. Please don't let me down. É muito usado pelo americano e pelo inglês de forma geral, né? Outro exemplo do mesmo verbo. Esse aqui é interessante pra gente que é brasileiro, né? Making many mistakes, the politicians of my country let the citizens down often. Eu falei até devagar porque esse aqui a gente precisa enfatizar, né? O significado em português. Nossa maneira bonita, né? Vamos ver aqui, ó. Cometendo muitos erros, os políticos do meu país frequentemente desapontam os cidadãos. Então aqui é forte essa palavra, essa frase, né? É real. Vamos ler de novo. Making many mistakes, the politicians of my country let the citizens down often. Let me down. Me desaponta. Vamos pro próximo slide, que é como eu associo. Esse aqui é bem difícil a associação, sabe por quê? O let, eu criei como o leite. 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 Pô, um negócio assim é meio ridículo, né? Eu criei isso. Você pode criar o seu. Tu que escolhe. Esse é o meu. Se vocês quiserem, pode copiar. Vamos aqui. Leite. Leite. E a cama, né? Embaixo da cama é o down pra mim. Esquisito, né? Embaixo da cama, down. Let down. Então, leite embaixo da cama. Mas para associar o significado do verbo, aqui tem as palavras juntas, né? Let down. Mas, ok, como que eu lembro o significado? Eu coloquei esse emoji aí, ó. Chorando. Ele tá desapontado. Então, é o let down. Desappoint. Entendeu? Então, eu criei essa imagem. Essa aqui é meio... Você vai ter que criar a sua, porque essa daí é muito difícil, né? Um copo de leite embaixo da cama com um emoji na cara do copo. Não é fácil não.
Bom, é isso, gente. Acho que a gente finalizou os 4 verbos de hoje. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like. Esse é o primeiro vídeo, né? Verbos frasais. Dá uma revisada, vê de novo. Passa pros amigos. E deixa o seu like aí, se você gostou do vídeo. Tá bom, gente? Vamos criando mais vídeos aí, vou publicando pra vocês. Até já!